Os artistas por trás das capas do rock and roll. Galera, eu sou o Nato Crones. E eu sou o Marcelo Pim. E hoje a gente vai falar de arte, a gente vai falar de uma coisa muito importante no rock, que são as capas dos discos, né? Cara, eu acho que não existe um estilo musical onde a capa seja tão importante como é no rock and roll, né, cara? É impressionante o valor que a gente dá nisso, né, cara? Mesmo hoje. Como fãs e ainda no mercado musical ali, em um momento onde a gente não tinha acesso a saber qual era a opinião das pessoas do disco, que às vezes você comprava o disco no escuro. Você comprava o disco pela capa, né? Então tinha uma importância ainda maior, né, cara, ter capas boas, capas chamativas, né? Então, cara, virou meio que uma competição de bandas ali fazendo capas umas mais legais que as outras. Sensacional, né? E no meio desse episódio eu vou falar qual é o disco que eu comprei pela capa e você vai ver como eu acertei a mão, cara. Antes de começar a lista, a gente vai agradecer o Estúdio Garage aqui de Rio Preto, que cede o espaço pra gente gravar esse vídeo. E claro, a gente pede pra você se inscreva no Pod Rock, segue o Instagram Pod Rock BR, curte o nosso vídeo e compartilha com a galera, porque é só assim que a gente vai continuar fazendo essa burrice de sempre aqui pra você. Então vamos pra nossa listinha aí. Nós pegamos 5 artistas icônicos e se a gente deixou de lado algum, tem dezenas ou centenas de grandes artistas. Inclusive brasileiros. Inclusive brasileiro, que não tá na nossa lista, mas eu destaco aí o Marcelo Vasco, que fez em capa até pro Slayer, sim, que é um profissional muito gabaritado. Demais, cara. Mas nós pegamos aqui os 5 que a gente achou mais emblemáticos para você saber o nome desses artistas. Com certeza, alguns você já sabe o nome. Sem dúvida. Tem uns caras aqui que são muito conhecidos, né? Eu vou começar pelo Michael Whelan. Esse tem uma história que é bem curiosa. Ele é famoso pelas capas do Sepultura, as capas clássicas do Sepultura que você lembrou agora. AD, a Rise, Benefit of Roots também. Do Benefit of Roots ele fez todas ali do Sepultura. E o Sepultura encontrou ele, tipo, olhando livros de artista, né, que faziam desenhos e tal. E eles falaram, cara, olha esse artista, esse Michael Whelan aqui, olha que capa legal. Isso foi para fazer o Beneath the Remains, que a banda já tinha soltado o Morbid Visions e o Esquizofrenia, mas foi no Beneath the Remains que eles estavam realmente começando a ter o apoio da Roadrunner, que falaram assim, escolhe o artista da capa, né, que começou a dar um pouco de incentivo para eles, né? Por que eu falo começou? Porque as coisas não saíram do jeito que eles queriam. Eles escolheram uma capa e eles colocaram na capa aquele símbolo antigo do Sepultura que tem no Esquizofrenia, que tem as pontinhas. A equipe de edição coloca aqui para mim, por favor. E a gravadora falou primeiro, Sepultura é uma palavra em português, né? Que no resto do mundo a pessoa não sabe o que significa, não sabe nem como é que fala isso, e que esse logo tudo cheio de ponta não vai ajudar. Então vai fazer o seguinte, nós vamos simplificar o logo para ficar mais fácil ler a palavra Sepultura, e sem dar justificativas eles falaram, essa capa não, escolhe outra. Foi desse jeito. E eles ficaram puto da vida, ficaram pistola, falaram, puta, mas aí eles pegaram uma outra capa também do Michael Whelan, que aí sim é aquela capa do Beneath the Remains que você conhece, aquela caveira, eles falaram, essa aqui é legal, essa aqui é boa. Aí colocaram aquele logo novo, aquela caveira do Michael Whelan, e aí legal, aí a coisa foi. Aí já no Arise, aí já foi outros 500, aí a banda já tinha feito bastante sucesso com o Beneath the Remains, e aí no Arise sim, a gravadora falou, escolhe aí a capa, e a gravadora ficou mais contida. Aí eles foram no Michael Whelan, falou, desenha assim pra gente. Aí eles não pegaram o catálogo do Michael Whelan. Aí o Michael Whelan desenhou a Rise pra eles, aí eles falaram, aí é isso que a gente quer. Sob medida. Aí botou o logo, aí já era o logo mais famoso do Sepultura, aí eles tiraram fotos melhores, aí tiveram todo o apoio devido da Roadrunner, o que aconteceu novamente no Chaos AD, que ele também fez aquela arte maravilhosa. E uma curiosidade, nessas 3 capas, o Beneath the Remains, que já era catálogo, o Arise, que ele fez pro Sepultura, e o Chaos AD, que ele fez pro Sepultura, ele repete um elemento ali, que são umas pedras
não sei se é lá na Inglaterra, que chama Stonehenge, que é um conjunto de pedras em uma forma circular, as pedras gigantes, né? Sim. Pedras de muitos metros aí. E elas estão nos detalhes das 3 capas. Se você olhar com detalhes, você vê esse Stonehenge nas 3 capas, é muito curioso. Tipo uma assinatura. Né? Tipo uma assinatura dele, né? É, muito legal. No Roots já não tinha nada a ver, Sim, aí não tem. Aí não cabe. Mas qual que é a grande curiosidade aqui? Lembra a capa que eu falei que a gravadora do Benefit Remains, sem mais nem menos, falou: não, essa não, escolhe outra? Pois o Obituary foi lá e falou assim: quero essa capa. E a gravadora falou: tá bom, vai lá. Sepultura ficou pistola com isso. Exatamente. E aí é o Cause of Death do Obituary, tem a capa do Michael Ealan, que era para ser a capa do Beneath the Remains. Curioso isso. Muito legal, né? O próximo artista que nós vamos falar aqui é o Don Brauntigan, que é um artista que eu acho que ele é mais conhecido por causa de uma capa. Será? Ah, eu acho que tem uma aqui que é não. Tem uma que é mais famosa, mas eu acho que abriu ali... sim. Sim, eu acho que a gente tá falando da capa do Master of Puppets. Master of Só Puppets. a capa do Master of Puppets. Capa icônica, né, cara? No peito, aí na camiseta de moleque no mundo inteiro. Sim. Não só isso, né? Ele fez Dr. Feelgood do Motley Crue, ele fez até o Black Album, que esse é ganho dinheiro fácil, hein? Esse aí ele... State of Euphoria do Anthrax. Então, Sim. assim, é um cara bem requisitado ali no thrash metal, vamos dizer assim. Motley foi até o Motley Crue também. Então, o cara que faz capas, sabe fazer capa icônica, o cara. Sim, hein? não, e de discos que são só os melhores, o creme, assim, né? O creme das bandas, né? Então, o cara... Mas eu acho que o que abriu ali o espaço pra ele foi realmente o Master, né, cara? Eu acho que o Master foi o que... A assinatura dele ali, né? Mas ele era famoso não só no metal, não, né? Ele fazia capas pra artistas de tudo. Chuck Berry, né? Fez capa. James Brown. Então ele fazia capa pra tudo que é lado aí. Então era um cara famoso, assim, no meio das gravadoras, né? Tipo, precisa de um artista fazer uma capa. Ele era aquele nome que tava sempre com a agenda ali das gravadoras, a página estava até amarelada, de tanto que a secretária ia na página dele pegar o telefone ali. É, né? Um dos artistas foram mais requisitados aí, né? Com certeza. Vamos pro terceiro lugar? Vamos lá. Vamos lá. Ed Repka. Cara, esse ele vai mais para aquele mundo meio que do terror ali, né? Ele puxa um pouco de influência de quadrinhos, ele fez capas muito legais. E foi esse disco que eu falei no começo aí do episódio, que eu comprei pela capa. Vou falar qual disco que é. Eu tinha comprado sem conhecer, lendo uma resenha do disco do Euthanasia do Megadeth, tá? E aí falei, pô, legal, né? Gostei da banda, não conhecia, li na revista que era bom o disco, comprei, antigamente era assim que a gente fazia. Exato. Gostei muito da banda e falei, quero comprar mais discos dessa banda. Só que eu não tinha revista onde olhar na época, não tinha internet. E aí eu tava totalmente no escuro. Eu queria mais discos do Megadeth e né, não sabia quantos discos tinha, que não tinha. Aí eu fui, eu morava no interior já, viajei até São Paulo, fui na Galeria do Rock, debrucei no balcão, falei, eu quero um disco do Megadeth. Aí o cara olhou pra mim e falou, qual? Aí eu falei, qual você tem? Aí ele falou, todos. A coisa foi ficando complicada. Aí eu falei, então deixa eu ver. Aí ele... O cara já sacou na hora. Aí ele foi lá no balcão, colocou todos os discos do Megadeth. Aí eu fui olhando, aí um me chamou a atenção. Aí eu peguei, olhei, virei e comprei o Rust in Peace. Nossa, comprei bem ou não? Eu comprou. Comprei o melhor disco do Megadeth pela capa total, então, que é uma capa desse Ed Repka. E aí ele fez muitas capas do Death também, a banda do Chuck, né, que faz muita falta pra gente. Tem capas aí com o Violence, Eternal Nightmare. Então, ele tem um estilo muito que parte pro terror. Aliás, o Rust in Peace é uma capa até que... light. Até a light, né? Light, tá um pouquinho mais realista do estilo realmente dele ali. Mas é uma obra-prima, né, cara? Esse disco é uma obra-prima inteira, né? O cara é fantástico. Da capa até o último acorde, esse disco ele é nota 10. Sim. E aí o Ed Repka me ajudou aí a fazer uma ótima compra. Sem dúvida. Mais um exemplo do que a gente tá falando, né? As capas
assim, tentando transmitir também o que tem dentro do disco. E isso nos leva ao próximo cara que eu acho que faz isso, assim, melhor do que ninguém, É né? o meu preferido, esse E próximo. a gente vai falar do Hugh Simon, né? Conhecido pelas capas do Rush, principalmente, né? Ele fez capas para vários artistas, mas eu acho que o que fez o nome dele foi o Rush, né? E aí a gente pode falar assim, ele fez praticamente tudo, né? Tem algumas exceções ali no começo. O primeiro disco, obviamente, não foi ele, né? Eu acho que 2112 já é ele, eu não tenho certeza. Mas assim, ele começou ali a partir de um momento e não parou mais. Sabe qual que é o diferencial do Hugh Simon? Hoje não. Hoje ele, se ele começasse hoje, ele seria mais um no bolo. Mas lá na época dos anos 70, onde ele começou, todo mundo pintava capas, né? Fazia quadros muito bonitos. Ou era uma foto, ou era uma pintura. Ou era uma foto do artista, né? Pá, pousava ali, dava aquele sorrisinho, pá, ou fazia uma cara de mal e aí botava na capa do disco, ou tirava a roupa, que nem o Manowar fez ali algumas vezes, né? Tirava a foto e punha na capa do disco, ou pintava um quadro muito bonito e punha na capa do disco. Ele foi pro lado de produzir fotos não fotos da banda, mas fotos conceituais e fazer montagem com fotos, com colagens, que na época não tinha Photoshop, recurso digital. Né? Então ele cortava gravuras, colava uma em cima da outra, às tirava vezes ele cortava uma foto, aí cortava de novo, ele ia fazendo montagens de uma maneira manual. Às vezes ele cortava negativo da foto. Sim. Você que tem mais de 30 anos só vai saber o que é negativo, você que tem menos, pesquisa no Google. Ele cortava o negativo da foto, colava com fita, revelava uma montagem no laboratório. Então, ele tinha uma mente brilhante e ele ralava para chegar naquilo que onde a mente dele ia, né? Ele ralava para chegar junto. E aí ele fez obras maravilhosas. Eu destaco que Moving Pictures como uma das melhores capas dele. Inclusive eleita por ele mesmo a melhor capa que ele já fez. Boa, né? Que é Moving Pictures, é a questão de, né, quadros em movimento. E aí tem as pessoas carregando o quadro, mas também quando você fala em quadros em movimento, fotos em movimento, você está falando de cinema. E aí a parte de trás parece ter uns bastidores de gravação de cinema. É um negócio absurdamente maravilhoso. E aí ele fez capas maravilhosas também para o Megadeth, o Euthanasia com a velhinha pendurando no varal, que coisa absurda. Fez o Countdown to Extinction, que é uma capa belíssima. E ele fez capa até pro Iron Maiden. Sim. Qual foi? Não sei. X Factor. Achei que você ia matar. Não. Ele fez X Factor pro Iron Maiden com uma capa maravilhosa e que saiu do padrão do Iron Maiden. Ela é descolada de todas as outras capas do Iron Maiden. Ela e Dance of Death. Mas Dance of Death é porque é ruim. É ruim, E essa é porque é diferente. Bem fora, né? Porque Iron Maiden sempre foram aquelas ilustrações maravilhosas. É meio que uma montagem, um modelo físico que ele fez. Ele criou aquele modelo, né? Exato. O Iron Maiden contratou ele para fazer a capa, né? E ele, em vez de pintar qualquer coisa, que não é a praia dele, ele criou um boneco do Ed de verdade, né? Botou na cadeira lá. Botou na cadeira, aquele negócio sujo, aquele negócio sombrio, com o tampo aqui da cabeça saindo, aparecendo o cérebro, aquele negócio cheio de pelo. Sim. Cara, e aí, simplesmente, um fotógrafo foi na frente da obra do Hugh Simon, apertou ali o clique da câmera e pronto, a capa do X Factor estava pronta. E ele ainda fez aquela parte de trás dele na cadeira elétrica ali, pelo amor de Deus. O Hugh Simon, ele é um artista plástico, ele desenha, cara, ele é um artista completo, ele né, cara? Gênio, cara. E ele conseguiu se adaptar muito bem com a entrada também de tecnologia, ele conseguiu criar capas legais quando começou a vir os recursos mais digitais também, né? Porque era um trauma para os artistas que estavam acostumados a fazer as coisas ali no meio físico e ter que começar fazendo digital, que acelerava demais o processo, né? Então, e ele foi um dos caras que eu acho que se adaptou muito bem, né, ao mercado digital. Total, né? total. Porque estava mais perto do mundo dele do que de outros artistas, igual o próximo que a gente vai falar. Sim. Né? Tava mais essa parte de montagem, né? Tava mais perto do mundo dele. Ele fez também capas muito bacanas pro Dream Theater, fez para várias bandas, inclusive para uma banda nacional muito boa que chama Versover, que se você não conhece, corre ouvir porque é uma banda excelente. Agora vamos falar pro nosso primeiríssimo lugar, o cara que
mudou a história do rock muito mais do que fazendo capas, mas ele criou a ideia de se ter um mascote da banda. Personagem, né? Que é, claro, o Derek Riggs, que criou o Edge, né? E todas as místicas capas do Iron Maiden. Desde a primeira até o No Prayer for the Dying, ele fez todas. Depois ele fez mais algumas também, fez a Real Live One, fez a Real Dead One, fez uma parte do Brave New World. Então ele fez realmente trabalhos primorosos aí que estão nas camisetas da galera, as maiores capas do Iron Maiden aí, esse cara fez. Ele realmente pintava, né? Ele pintava quadros grandes para detalhar o tanto de detalhes que tem numa capa tipo Summertime, por exemplo. Nossa, né? Ele pintava aquilo Power grande. Slave Power Slave, capas muito detalhadas, muito bonitas, e que o Iron Maiden trouxe isso pro show, porque ao contrário de outras bandas que até hoje, né, projetam imagens legais no telão e tal, o Iron Maiden põe lá pano pintado, pano impresso, né? Eles ainda eles não abrem mão disso, né? É uma característica do Iron Maiden, é um DNA. Sempre eles estão trabalhando a questão visual demais, assim, né? Elementos não só de pinturas, mas também em 3D ali, né? Bonecos, o avião, né? Do SS Wright, né? Tem várias coisas ali que eles remetem, e é tudo originado do Derek Riggs, né? Originado nas obras do Derek Riggs, né, cara? Absolutamente fantástico, acima do bem e do mal. Tá totalmente no DNA da banda, né? Então ele participou, ele é uma parte responsável pelo sucesso. Pela mística do Iron Maiden. Pela mística do Iron Maiden, total. né? Então um artista que complementou muito o Iron Maiden ali durante muitos e muitos anos. Né? E ele foi além. Pra quem não sabe, ele fez também Accident of Birth, do Bruce Dickinson. E ele batizou aquele fantoche ali de Edson. Né? O filho do Ed, né? Edson. E aí a gente achou que iam ter vários discos do Bruce Dickinson com esse Edson, né? Infelizmente ele ficou ali, gostaria muito mais de ver muito mais coisa. E aí ele se aventurou pro digital. E aí eu acho que ele não foi tão genial quanto ele era. Sim. Se eu fosse ele, eu largava o computador de lado e voltava pro pincel e voltava a fazer capas como o Summertime e Power Slave. Ele fez algumas capas de forma digital pro Stratovarius, pro Gamma Ray. Bastante banda de metal aí muitas bandas procuram ele porque ele é o maior nome, né? Sim. Mas você vê que no mundo digital ele não tá tão na frente dos outros igual ele tava no pincel, né? São coisas ruins, mas... Tem algumas capas que são ok, mas que você tem diversos outros artistas que não tem o nome que tem Derek Riggs, que estão fazendo capa melhor que a dele. Sim, que é o próprio Marcelo Vasco brasileiro aí, na minha opinião, hoje no digital, se botar um computador na frente de cada um, o Marcelo Vasco eu acho que faz uma capa muito mais legal do que o Derek Riggs, com todo respeito ao Derek. Mas a história dele, pra mim, tá no pincel, e se eu fosse ele, eu voltava pro pincel. Eu também, né? Isso tudo não apaga todo o trabalho que ele fez, né? Eu acho que ele teve... Continua sendo o número 1 pra mim. Número 1, por isso que ele tá aqui, né? No nosso primeiro lugar, né, Netão? Então é isso aí, né, cara? Você curte esses artistas, você já conhecia eles? Qual que ficou faltando aqui na nossa lista? Comenta aí pra gente também poder conhecer, caso a gente não conheça, né, Netão? Opa, sempre aprendendo. Ajuda a gente. Então é isso, não deixando de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram, PodRockBR. É isso aí. Valeu. Valeu, galera.